Bom, aqui eu fiz a esponjinha, então, tem 100 ml de água, 100 gramas da farinha, do total da receita, tanto a água quanto a farinha, e 5 gramas de fermento, é meio pacotinho daquele fermento biológico seco. Aí eu marquei porque eu preciso ver quando ele vai aumentar de tamanho em 2 ou 3 vezes. Então aqui na receita eu vou fazer com meio quilo de farinha. Como eu tirei já 100 gramas ali para fazer a esponja, eu preciso colocar 400 gramas de farinha aqui. Na hora que for escolher a farinha, dá uma olhada na quantidade de proteína que tem para cada 100 gramas. O ideal é que tenha pelo menos 10. Essa aqui tem 13, tá? 9, 10 já fica um pão legal. Menos do que isso, o pão talvez não desenvolva tão bem, tá? Eu já pesei os 400 gramas de farinha. Eu vou fazer a receita com 65% de hidratação, então 65%, 325 ml. Já usei 100 ml na esponja, então eu vou colocar 225 ml aqui. Aqui para a água, 1 grama é a mesma coisa que 1 ml, então é só pesar 225 gramas aqui de água. Agora eu vou misturar a água e a farinha com a espátula e depois eu vou sovar com a mão. Então eu dei uma misturada com a espátula, agora eu vou usar a mão para sovar. Eu vou usar só uma das mãos. Então eu vou sovar até ficar bem uniforme e eu conseguir incorporar esses pedacinhos que eu misturei com a espátula. Bom, agora a massa já está bem misturada, pode ver que ela nem ficou grudenta na mão, né? E agora a gente vai deixar ela descansar por meia hora, que é o processo de autólise. Ó, 10h40, pouco tempo depois, hein? Ele já mais que dobrou de volume, a minha esponja. Então eu vou só esperar dar autólise e eu já posso incorporar esse fermento na massa. Ó, 11h08 agora, 40 minutos depois, ó, que beleza. Tá começando a descer, então eu já poderia ter usado ele um pouquinho antes, que ele estaria no pico de fermentação. Tá dando uma meia hora de autólise. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir um espaço aqui na massa para poder agregar o fermento e depois colocar o sal. Aí aqui, ó, vou abrir um espaço. Ó como a massa ela tá um pouco mais elástica. Vou colocar o fermento aqui dentro agora. Agora que eu misturei bem a massa com o fermento, eu vou pegar... O fermento não, aquela esponjinha que a gente fez. Eu vou pegar e vou colocar os 10 gramas de sal e vou misturar bem de novo. Coloquei os 10 gramas de sal, agora eu vou misturar bem para incorporar esse sal na massa. Incorporei bem o sal, agora eu vou colocar a massa na bancada e vou iniciar o processo de dobra. Então, umedeci a mão de leve, bancada sem farinha. Eu vou pegar lá por baixo, virar e com o polegar direcionar. Vou fazer um giro de 90 graus e a mesma coisa. Viro de ponta cabeça. Só isso. Fiz essas duas dobras, meia hora de descanso. Então, a minha mão levemente umedecida. Vou fazer o segundo processo de dobra. Então, vamos lá. Aproveitar que a massa está de comprida assim. Pego, viro, dobro com o polegar. Pego, viro e dobro com o polegar. Só isso. Mais meia hora de descanso para mais duas dobras. Mão levemente umedecida, terceiro processo de dobra. Mais meia hora de descanso. Mão umedecida, quarto e último processo de dobra. Agora eu vou modelar o pão e vou colocar ele para descansar no cestinho. Então eu enfarinhei o cestinho. Vou colocar o pão para descansar aqui dentro. Aliás, eu vou virar ele de ponta cabeça, porque aí a hora que eu precisar desvirar, ele já tá do lado certo. Dei uma ajeitada nele aqui, agora eu vou pôr um pouquinho de farinha e vou deixar ele descansar. Pelo menos 4 horas para deixar desenvolver bem. Pode ser até de um dia para o outro, tá bom? Vai descansar na geladeira. 10h30 da noite. Vou colocar o forno aqui para pré-aquecer, temperatura máxima. Cortei a massa no meio. E aí a metade eu dividi em outras duas metades.
Então aqui eu já fiz as pestanas, eu simplesmente vim com a lâmina aqui e numa passada de fora a fora. Que agora, depois que eu fiz a pestana, eu deixo a massa descansando. Eu vou assar nessa forma aqui, forma simples. Enfarinhei só, não montei, tá? E aí o forno na temperatura máxima. E aí eu coloquei uma outra forma com água ali para vaporizar. Então se eu quiser fazer a baguete, eu posso esticar ou ajustar para ela ficar no formato que eu quero. E aí eu faço a pestana igual. Então agora eu venho com a navalha para fazer a pestana. Eu aperto ela e venho de fora pra fora. Aí, ó. Esse aqui eu só dividi no meio e fiz a pestana. Esse aqui eu dei formato e fiz a pestana.